Bem-vindos a mais uma conversa focada aqui com a gente. Hoje o tema é daqueles, né? Hemodinâmica cardíaca. Opa, e aí, pessoal? É um assunto que, vamos combinar, tira o sono de muita gente que tá aí na reta final para a prova de título em cardiointervencionista, certo? Com certeza, é um clássico das provas. A nossa base principal hoje vai ser aquele capítulo-chave sobre a hemodinâmica direita e esquerda do PCR Textbook. E a nossa missão aqui é tentar destilar, simplificar aqueles pontos, aquelas nuances que a gente sabe que vira e mexe aparecem na prova. Exatamente. E olha, é interessante notar, né? Mesmo com toda a tecnologia do eco hoje, que ajuda demais, dominar a hemodinâmica continua sendo, assim, essencial. Não só para a prova, imagino. Aqueles diagnósticos clássicos, os traçados, isso ainda cai bastante. Mas eu diria principalmente para o nosso dia a dia ali na sala de hemodinâmica, entender a fundo as curvas de pressão, o que elas querem dizer, como elas mudam nas doenças, isso é a base para a gente fazer as intervenções, sejam coronárias ou estruturais com segurança, né? É o feijão com arroz bem feito. Perfeito. Então, vamos começar do começo mesmo, desempacotar isso? Como é que a gente liga o que a gente vê no eletrocardiograma com o que está rolando mecanicamente no coração e gerando essas pressões todas? Boa. É a base de tudo. O ECG é meio que o maestro, né? Isso. A onda P que a gente vê lá no eletro é o sinal elétrico para a contração dos átrios. Ok. Aí vem o complexo QRS. Esse é o sinal para a ativação dos ventrículos. O ventrículo contrai, a pressão lá dentro sobe e o sangue é ejetado para a aorta ou para a pulmonar. Certo. E por fim, a onda T. Ela marca o relaxamento do ventrículo, a hora que ele começa a se preparar para encher de novo. E aquele diagrama de Wigger famoso ajuda a visualizar isso tudo junto, né? ECG, pressões, eventos das válvulas. Exato. O Wigger é o nosso mapa. E se a gente der um zoom nas pressões dos átrios direito e esquerdo, tem umas ondas que a gente precisa conhecer bem. Quais são elas? Primeiro, a onda A é a força da contração atrial, aquele empurrãozinho final para completar o enchimento do ventrículo. Uhum. Depois dela, a pressão atrial cai um pouco, é o descenso X. O átrio relaxou e está começando a encher de novo com o sangue que vem chegando. Ok. Aí, enquanto o ventrículo está contraindo e a válvula AV, mitral ou tricúspide, está fechada, o átrio continua enchendo. A pressão sobe até um pico, que é a onda V. É o átrio cheio antes da válvula abrir. Entendi. E depois da V? Aí a válvula AV abre e o sangue passa rápido do átrio para o ventrículo. Essa queda rápida da pressão atrial é o descenso Y. E um ponto importantíssimo, especialmente do lado esquerdo, é a pressão diastólica final do VE, a famosa LVDP. A gente mede ela ali no finalzinho da diástole, logo depois da onda A do átrio. O normal é que ela seja baixinha, menor que 12 milímetros de mercúrio. Legal essa sequência AXVY. Mas o mais bacana, eu acho, é quando isso foge do padrão, né? O que essas ondas contam pra gente quando elas estão diferentes. Aí é que a hemodinâmica se revela. É a hora da verdade. Por exemplo, você está olhando o traçado do átrio e cadê a onda A? Sumiu. E o descenso X está meio apagado. Opa! Primeira coisa a pensar, fibrilação atrial. O átrio não contrai de forma organizada. Faz sentido. Ou então pega uma estenose mitral importante, a válvula está apertada, o átrio esquerdo sofre para esvaziar, fica com a pressão lá em cima, não relaxa direito, aí a onda V pode ficar bem pronunciada, gigante mesmo. Mostra essa dificuldade de passagem e a pressão represada. E aquela onda A em canhão que a gente ouve falar? Essa é clássica de prova. Acontece quando o átrio contrai com força, mas a válvula V está fechada naquele momento. Isso pode ser por uma dissociação atrioventricular, tipo um BAVT, ou numa estenose AV muito severa. É o átrio dando um soco numa porta fechada. Nossa. Outra situação muito comum. Insuficiência mitral ou tricúspide severa. A válvula não fecha direito, o sangue volta para o átrio durante a sístole do ventrículo. O que acontece com as ondas? O descenso X fica menos profundo, ou some, porque o átrio já está recebendo sangue que volta do ventrículo, e a onda V fica gigante, porque o átrio está recebendo sangue das veias e o refluxo do ventrículo ao mesmo tempo.
fica sobrecarregado. Puxa, muito claro. E na pericardite constritiva? Como ficam essas ondas atriais? Na constrição, o problema é o pericárdio duro, que não deixa o coração expandir direito. Isso reflete lá no átrio direito, principalmente. Os descensos X e Y ficam muito acentuados, bem fundos. É como se o átrio esvaziasse muito rápido no começo da diástole, porque o ventrículo, apesar de restrito pelo pericárdio, está puxando o sangue com força naquele instante inicial. Interessante. E tem também o famoso sinal de Kussmaul. Normalmente, quando a gente inspira, a pressão no átrio direito cai um pouquinho. Na constrição, pode acontecer o contrário. A pressão atrial direita sobe na inspiração. Mas, cuidado. Isso não é exclusivo da constrição. Pode aparecer na cardiomiopatia restritiva ou numa insuficiência cardíaca direita bem avançada. Então, não é patognomônico. Entendido. Bom saber dessa ressalva. Bom, já que falamos de pressão atrial direita, vamos engatar no cateterismo direito, o Swan-Ganz, o RHC. Quando é que a gente realmente precisa dele? Porque não é um exame inócuo, né? Tem seus riscos. Exato, tem que ter indicação precisa, não dá para sair passando Swan em todo mundo. Ele é muito valioso, por exemplo, para ajudar a diferenciar a causa de uma dispneia, de um edema pulmonar. É o coração que está falhando ou é o pulmão? Às vezes a clínica não deixa claro. Certo. O que mais? Para avaliar a resposta do paciente a medicações, tipo diuréticos, vasodilatadores, principalmente nos casos mais graves na UTI, para diferenciar choque cardiogênico de outros tipos de choque, né? Séptico, hipovolêmico, principalmente se o paciente não respondeu bem à prova de volume inicial. E na insuficiência cardíaca descompensada ele entra quando? Ele pode ser uma mão na roda para guiar o tratamento. Pensa numa IC esquerda que complicou, o paciente está hipotenso, o rim começando a parar, ou numa IC direita grave com muita dispneia, oxigenação baixa. O Swan-Ganz ajuda a ajustar as drogas, a volemia, de forma mais precisa. E fora da IC? Também é útil para diagnosticar tamponamento cardíaco, se o eco não está disponível ou ficou inconclusivo. Para avaliar a hipertensão pulmonar, ver se tem resposta a vasodilatador, isso muda totalmente o prognóstico e o tratamento. E, em situações mais específicas, avaliar se um dispositivo de assistência ventricular está funcionando bem, investigar shunts dentro do coração, monitorar pós-operatório de cirurgia cardíaca grande. Ok. E quando é melhor, segurar a mão e não fazer? Ou ter muita cautela? Olha, definitivamente não é para usar de rotina em todo edema agudo de pulmão. Não é exame de triagem. Se o diagnóstico de tamponamento cardíaco é muito claro, quase certeza, não dá para perder tempo passando o Swan. Tem que ir direto para a pericardiocentese. Claro, urgência total. E tem que ter cuidado extra, né? Paciente com prótese na válvula tricúspide ou pulmonar, porque o catéter pode enroscar. Quem tem eletrodo de marcapasso no VD, pelo risco de deslocar ou induzir arritmia. Paciente que já tem bloqueio de ramo esquerdo. Atenção, a passagem do catéter pelo VD pode irritar o ramo direito e causar um BAVT total. E, claro, em quem já tem história de arritmia ventricular grave. Perfeito, bem pontuado. E uma das indicações que você falou foi investigar shunts. Como é que o cateterismo ajuda nisso e o que é importante para a prova? Shunts tipo C a CIV. O cálculo do tamanho do shunt é decisivo para indicar ou não o fechamento. Para isso, a gente faz o que chamamos de saturation run. Que é coletar sangue de vários lugares, certo? Exatamente. A gente coleta amostras de sangue venoso e, se possível, arterial, em sequência. Cava superior, cava inferior, átrio direito, baixo, médio, alto, ventrículo direito, artéria pulmonar. E, se der, do lado esquerdo também. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. E o que a gente procura nessas saturações? Para detectar um shunt da esquerda para a direita, EDER, que é o mais comum nas CIAs e CIVs não cianóticas, a gente procura um salto, um step-up na saturação de oxigênio. Dica de prova: se a saturação na artéria pulmonar for mais de 7% maior do que a saturação venosa mista, que a gente calcula a partir das cavas, isso sugere fortemente um shunt significativo no nível atrial ou ventricular. E como calcula essa saturação venosa mista, de referência? É porque no átrio direito já tem a mistura do sangue que veio de cima, VCS, menos saturado, com o que veio de baixo, VCI, mais saturado, e ainda o sangue do shunt. Então, para estimar qual seria a saturação antes da mistura do shunt, a gente usa uma média ponderada.
3 vezes a saturação da cava superior plus 1 vez a saturação da cava inferior dividido por 4. Essa fórmula dá mais peso para a cava superior, que contribui com mais fluxo. Se a gente não conseguir pegar sangue da veia pulmonar para saber a saturação arterial pulmonar, a gente geralmente assume uns 95%. Entendi. E aí calcula o tamanho do shunt como? A gente usa o princípio de Fick, idealmente, ou métodos de diluição para calcular 2 fluxos. O fluxo que está passando pelo pulmão, QP, e o fluxo que está indo para o corpo, QS. O Fick é o padrão ouro, mas ele exige medir o consumo de oxigênio do paciente, o que nem sempre é fácil na prática. A termodiluição, que a gente usa muito para medir o débito cardíaco, QS, não consegue medir o QP direto se tiver shunt. E no final, o que importa é a relação entre eles. Isso. A relação QP-QS. Ela diz quantas vezes mais sangue está passando pelo pulmão em comparação com o sistema. Dica de prova. A indicação clássica para fechar uma CIA, por exemplo, é quando essa relação QP-QS é maior que 1,5. Claro, desde que a resistência vascular pulmonar não esteja muito alta e fixa. Show! Bem explicado. Agora, vamos para as valvopatias. Aqui a hemodinâmica é? Fundamental, né? Começando pela estenose aórtica, AEO. Qual é o ponto-chave? Na EAO, o problema é a válvula aórtica apertada. Então, o achado principal é um gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta. O VE tem que gerar uma pressão muito maior para conseguir empurrar o sangue através daquela abertura reduzida. E para saber a gravidade? A gente calcula a área valvar, se for menor ou igual a 1,0 cm², é considerada grave. A fórmula clássica para isso é a de Gorlin. E aqui, atenção máxima, dica de prova crucial. A fórmula de Gorlin usa o gradiente médio transvalvar, tá? Não o gradiente pico a pico. Ah, essa é uma pegadinha clássica, né? Por que não usar o pico a pico, que parece ser a diferença máxima de pressão? Parece, mas não é fisiológico. O pico de pressão dentro do VE acontece num instante um pouquinho diferente do pico de pressão na aorta. Comparar esses dois picos que não são simultâneos não reflete bem o trabalho real que o VE está fazendo durante toda a ejeção. O gradiente pico a pico pode até subestimar a gravidade em alguns casos, superestimar em outros, varia muito. O gradiente médio é que representa melhor essa carga imposta ao VE. Entendi. Tem a fórmula de Hack que usa o pico a pico e é mais simples, mas ela é menos precisa, viu? Principalmente se o débito cardíaco está muito baixo ou muito alto. E já que estamos em EAO, vale lembrar do sinal de Carabello, que pode aparecer na EAO crítica. Depois de uma extrasístole, o sopro fica mais intenso no batimento seguinte. Isso mostra que o gradiente depende do fluxo, o que reforça a gravidade da estenose. Boa dica. E tecnicamente, como medir esse gradiente da melhor forma? O ideal mesmo é medir as pressões simultaneamente. Um catéter pigtail bem posicionado dentro do VE e outro catéter na aorta ascendente, logo acima da válvula. E cuidado, medir a pressão lá na artéria femoral para comparar com o VE não é o ideal, porque a pressão na femoral pode ser um pouco mais alta que na aorta central e tem um atraso de tempo. Perfeito. E na insuficiência aórtica, a IAO? Qual o achado hemodinâmico? Na IAO, a válvula não fecha direito na diástole. O sangue volta da aorta para o VE. Então, o que a gente vê é um gradiente de pressão durante a diástole entre a aorta e o VE. Quanto mais sangue volta, mais rápido a pressão na aorta cai e mais rápido a pressão no VE sobe durante a diástole. E em casos graves? Em casos bem graves, a pressão diastólica da aorta e a pressão diastólica final do VE podem quase se igualar no fim da diástole. É o sinal de equalização. Outras coisas que podem aparecer são aquela subida bem rápida da pressão na aorta durante a sístole, o brisk upstroke, e a pressão de pulso bem alargada, diferença entre sistólica e diastólica. Mas isso pode não ser tão óbvio na IAO aguda. Certo. E passando para as válvulas do lado esquerdo, estenose mitral, AM. Na EM, a dificuldade é o sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, na diástole. Então, o achado é um gradiente de pressão diastólico entre o AE e o VE. A pressão lá no AE fica alta.
Quanto mais apertada a válvula, a área acenora 1,5 cm², é grave, maior e mais duradouro é esse gradiente durante a diástole. E como mede isso? O ideal seria ter um catéter lá no átrio esquerdo, geralmente passando pelo septo transeptal, e outro no VE, medindo ao mesmo tempo. E aqui tem outra dica de prova importante. O gradiente na EM varia muito com a frequência cardíaca. Se o coração bate mais rápido, tem menos tempo para encher o VE na diástole. Então, para uma mesma estenose, o gradiente médio vai parecer maior só porque o tempo de enchimento diminuiu. Por isso, em pacientes com fibrilação atrial, que é super comum na EM e tem batimentos irregulares, a gente tem que medir o gradiente em vários ciclos, pelo menos uns 10, e tirar a média. Senão, a medida não é confiável. Entendi. Tem que padronizar. E para fechar as valvopatias, a insuficiência mitral, IM. Na IM, hemodinamicamente falando, o achado mais marcante é a onda V gigante na curva de pressão do átrio esquerdo, ou na pressão capilar pulmonar, PCWP, que é o que a gente mede com o Swan-Ganz para estimar a pressão do AE. Por que essa onda V fica tão grande? Porque durante a sístole do ventrículo, além do sangue que chega normalmente das veias pulmonares, o átrio esquerdo também recebe aquele jato de sangue que está voltando do VE pela válvula insuficiente. A pressão lá dentro sobe muito nessa fase, gerando essa onda V bem proeminente. Mas dica de prova, cuidado de novo. Onda V gigante não é patognomônico só de IM. Pode aparecer em outras situações que aumentam muito a pressão no AE, ou diminuem a complacência dele, como uma CIV grande ou até uma sobrecarga de volume aguda. Tem que analisar o contexto todo. Perfeito. Agora vamos entrar naquele trio que às vezes dá um nó na cabeça. Constrição pericárdica, cardiomiopatia restritiva e tamponamento cardíaco. Todas elas atrapalham o enchimento do coração, a diástole, certo? São disfunções diastólicas. Exatamente. São causas importantes de IC com fração de ejeção preservada muitas vezes. A constrição e o tamponamento são problemas extrínsecos, vêm de fora, do pericárdio. A restrição é um problema intrínseco, do próprio músculo cardíaco, que está doente, rígido, infiltrado por alguma coisa, amiloidose, por exemplo. E tem algum achado comum entre elas? Tem sim. Tanto na constrição quanto na restrição, é comum a gente encontrar as pressões diastólicas finais do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo elevadas e muito próximas, quase iguais. É a tal da equalização das pressões diastólicas. Além disso, a curva de pressão do ventrículo na diástole pode ter aquele formato bem característico de Oedipian Plateau ou sinal da raiz quadrada. Como é esse sinal? A pressão cai bem rápido no comecinho da diástole, o dip, o mergulho, mas logo em seguida ela para de cair e fica num platô horizontal até o final da diástole. Isso acontece porque o ventrículo enche rápido no início, mas logo atinge o limite imposto pela restrição, seja do pericárdio ou do músculo, e não consegue mais se expandir. Mas atenção, só achar equalização e dip platô não basta para diferenciar constrição de restrição. Então, como a gente diferencia? Que é a dúvida clássica de prova e da vida real. Ótima pergunta. Na pericardite constritiva, além do dip plate e da equalização, a gente geralmente vê aqueles descensos X e Y bem fundos na curva do átrio direito, como a gente já falou. Mas a chave, a fisiopatologia que explica a diferença, é que na constrição, o pericárdio rígido limita o volume total do coração. Isso gera duas consequências principais. Primeiro, uma interdependência ventricular muito maior. O que acontece de um lado afeta demais o outro, porque eles estão brigando por espaço dentro daquele saco pericárdico apertado. Certo. E a segunda? A segunda é uma dissociação entre as pressões dentro do tórax e as pressões dentro das câmaras cardíacas. E é aqui que mora o segredo para diferenciar. É a história da variação com a respiração, né? Exatamente. Dica de prova Goff, o diferenciador crucial. Na constrição, a variação das pressões sistólicas do VD e do VE com a respiração é discordante. O que significa isso? Durante a inspiração, a pressão negativa no tórax faz mais sangue voltar para o lado direito do coração. Então a pressão sistólica do VD,
PSVD, aumenta. Só que como o volume total está limitado pelo pericárdio, esse aumento de sangue no VD empurra o septo interventricular para a esquerda. Isso diminui o enchimento do VE e, como resultado, a pressão sistólica do VE, PSVE, cai. Resumindo, na inspiração, PSVD sobe, PSVD cai. É uma gangorra. Discordância. Isso é muito específico de constrição. Nossa, que interessante essa dinâmica. Muito. Um estudo clássico do Harrell mostrou que esse achado tem sensibilidade e especificidade altíssimas para constrição, muito mais do que aqueles critérios antigos de equalização menor que 5 mm Hg, pressão pulmonar baixa, etc. E na cardiomiopatia restritiva, como é essa variação? Na restrição, o problema é o músculo doente rígido. O pericárdio é normal. Então, as variações de pressão dentro do tórax com a respiração se transmitem de forma mais ou menos igual para os dois ventrículos. Dica de prova, o diferenciador. A variação respiratória das pressões sistólicas é concordante. Durante a inspiração, aquela pressão negativa intratorácica faz tanto a PSVD quanto a PSVE diminuírem juntas. Elas andam na mesma direção. Concordância. Ficou super claro agora. Discordância na constrição, concordância na restrição. E o tamponamento, onde ele se encaixa? O tamponamento é, digamos, a forma mais grave dessa restrição ao enchimento. É causada pelo acúmulo de líquido sob pressão no saco pericárdico, que comprime o coração inteiro. O achado hemodinâmico mais clássico é a equalização das pressões diastólicas, em todas as câmeras. Átrio direito, ventrículo direito, diastólica final, pressão capilar pulmonar, que reflete o átrio esquerdo, e ventrículo esquerdo, diastólica final. Todas ficam praticamente iguais, e iguais à pressão dentro do pericárdio. E tem alguma diferença-chave nas curvas atriais em relação à constrição? Tem sim, importante. Lembra que na constrição, o descenso Y do átrio direito é fundo, acentuado. Lembra. No tamponamento é o contrário. Como a compressão externa é constante durante toda a diástole e dificulta muito o enchimento ventricular logo no início, aquele esvaziamento atrial rápido não acontece. Então o descenso Y fica bem raso, atenuado ou às vezes nem existe. Essa é uma diferença marcante. A variação respiratória exagerada, ou pulso paradoxal, que é da acentuada da pressão sistólica na inspiração, também acontece no tamponamento, e a fisiologia é parecida com a da constrição, envolvendo essa dissociação entre tórax e coração. Uau, quanta informação valiosa escondida nessas curvas de pressão. Para a gente amarrar tudo isso bem, vamos só repassar rapidinho alguns pontos críticos, umas armadilhas comuns na hora de interpretar esses dados, pensando na prova e na prática clínica mesmo. Ótima ideia. Vamos lá. Primeiro, voltando rapidinho na estenose aórtica. Não custa nada reforçar, pessoal. Usem o gradiente médio para avaliar a gravidade e para jogar na fórmula de Gorlin e calcular a área. Esqueçam o pico a pico para essa finalidade, tá? E atenção na hora de medir. O ideal é catéter simultâneo no VE e na aorta ascendente. Cuidado para não deixar o pigtail sair do VE na hora da medida ou medir durante uma arritmia. Isso invalida o gradiente. Certo. E sobre a pressão capilar pulmonar, a PCWP, que a gente usa para ter uma ideia da pressão do átrio esquerdo. Tem armadilha aí? Tem sim. A PCWP é uma medida indireta, uma estimativa, e ela pode sim superestimar a pressão real do átrio esquerdo. Isso pode acontecer por vários motivos. Se o pulmão do paciente tem alguma doença que aumenta a pressão nas veias pulmonares, se o balãozinho do Swan-Ganz não ocluiu totalmente a artéria pulmonar na hora de medir, ou até se existe uma estenose numa veia pulmonar. E como a gente confere se a medida da PCWP está valendo? Dica: para confiar na PCWP, a gente checa algumas coisas. Primeiro, a saturação de oxigênio do sangue colhido lá da ponta do catéter com o balão insuflado tem que ser alta, tipo sangue arterial, 95%. Segundo, a gente tem que conseguir ver as ondinhas A e V na curva da PCWP. Não pode ser só uma curva reta amortecida. E terceiro, tem que ter um pequeno atraso entre a onda V da PCWP e a onda V da pressão do VE, se a gente estiver medindo as duas. Se ainda assim ficar a dúvida, principalmente se for para tomar uma decisão importante, como indicar uma valvuloplastia mitral, aí talvez seja o caso de medir a pressão do AE diretamente, passando um catéter pelo septo e interatrial.
Entendido. E reforçando mais uma vez a diferença constrição versus restrição, o que é o mais importante mesmo? Olha, para constrição versus restrição, o ponto fundamental é não se apegar demais só aos critérios hemodinâmicos clássicos isolados. Equalização, relação RVE para RVSP, Kussmaul. Eles ajudam, mas a acurácia deles sozinha não é tão alta. O que realmente tem mais peso hoje, o que tem mais sensibilidade e especificidade para diferenciar, é analisar a variação respiratória dinâmica das pressões sistólicas dos ventrículos. Lembra? Discordância, VD sobe, VE cai na expiração, igual a constrição. Concordância, ambos caem na expiração, igual a restrição. Esse é o ouro. Anotado. E algum último lembrete sobre a qualidade dos traçados em si? Fundamental. A acurácia geral dos dados hemodinâmicos depende muito do capricho técnico. Parece óbvio, mas faz toda a diferença. Garantir que todas as conexões do sistema estão firmes, sem vazamentos. Tirar todas, absolutamente todas as bolinhas do soro, do equipo, do transdutor. Bolha de ar amortece a onda, mascara gradientes, bagunça tudo. É verdade. Zerar o transdutor no nível correto antes de cada medida importante, geralmente na linha axilar média, que corresponde ao nível dos átrios. Usar um polígrafo, um sistema de registro bom de alta fidelidade e, claro, ter o olho treinado para reconhecer como uma arritmia, um bloqueio de ramo, pode afetar o formato das ondas e as medidas. Excelente. Nossa, foi uma revisão muito, muito completa mesmo. Acho que conseguimos cobrir os pontos essenciais. Resumindo, então, o que a gente conversou hoje. Vimos aquela ligação importantíssima entre o ECG, os eventos mecânicos do coração, e as ondas de pressão, usando o diagrama de Wigger como nosso guia visual. Dissecamos as ondas atriais A, V e os descensos X e Y e o que as alterações delas podem significar em diferentes doenças. Falamos sobre o cateterismo direito, quando indicar, quando ter cautela e como ele ajuda a calcular shunts, lembrando daquela relação-chave, QP/QS maior que 1,5 para pensar em fechar uma CIA. Revisamos os achados hemodinâmicos que a gente não pode esquecer nas valvopatias. O gradiente médio na estenose aórtica, grave, C menor que 1,0 cm², a equalização diastólica na insuficiência aórtica, o gradiente diastólico na estenose mitral, grave, C menor que 1,5 cm², e lembrar de fazer a média de 10 ciclos na FA e a onda V gigante na insuficiência mitral. Revisamos os achados hemodinâmicos que a gente não pode esquecer nas valvopatias. Exploramos o padrão Deep in Plateau da disfunção diastólica e, talvez o ponto mais crucial para diferenciar diagnósticos difíceis, a importância da variação respiratória discordante versus concordante das pressões sistólicas para separar constrição de restrição. Exato, cobrimos bastante coisa, os pontos mais quentes para a prova e para o dia a dia. E, para fechar, queria deixar uma pergunta no ar, mais para reflexão mesmo, quase um quiz mental para quem está nos ouvindo. Pensando em como as intervenções estruturais percutâneas estão cada vez mais sofisticadas, TAV, MitraClip, oclusão de apêndice atrial e por aí vai, como é que a gente pode usar esses princípios hemodinâmicos clássicos, que a gente discutiu hoje, de forma rigorosa, não só para diagnosticar, mas para realmente otimizar o procedimento em si, guiar nossas decisões durante a intervenção e até prever melhor o resultado para o paciente, indo além do que a imagem sozinha nos mostra. Fica aí a provocação. Excelente provocação para a gente continuar pensando e estudando. Muito obrigada pela atenção de todos nessa análise detalhada da hemodinâmica cardíaca.